Boa noite a todos. Quem está Boa aqui noite. presente. Boa noite. Com vocês aqui é a Mayara e a Sueni. E aqui é uma live de gestão de qualidade de vida no trabalho, organizada pelo professor Pilate. E a gente vai estar falando sobre a qualidade de vida no trabalho em tempos de pandemia. A gente trouxe uma trabalhadora que está trabalhando em home office e uma especialista sobre esse assunto para a gente poder debater sobre o que está acontecendo durante a pandemia com a qualidade de vida no trabalho. Qualquer dúvida que vocês quiserem mandar no chat, pode mandarem. Eu vou estar passando para elas. E espero que vocês gostem. E agora eu vou pedir para a Mayara, se ela pudesse apresentar, falar um pouquinho sobre a carreira, sobre a vida dela. Pode começar, Mayara. Tá, legal. Bom, meu nome é Mayara, eu tenho 23 anos, me formei em engenharia de produção no ano passado, final de 2020, e atuo hoje numa imobiliária, numa startup, que é uma imobiliária digital, e eu tô há 2 anos e meio lá, faz 1 ano que eu tô de home office, desde que começou a pandemia. Então, eu trabalhei basicamente 1 ano presencial e 1 ano home office. E tô sofrendo aí essas mudanças do home, para falar um pouquinho para vocês sobre elas. É difícil? Para mim tá ótimo, na verdade. Sueni, pode se apresentar para a gente, por favor? Sim, boa noite a todos, boa noite, João Fleck, boa noite, Maiara. Eu vejo aqui na tela o Gabriel e vejo que estamos em 4 pessoas. Então, o professor Pilate, não sei se está assistindo ou não, mas se estiver, ou de qualquer forma, eu deixo registrado, porque a live vai ser gravada, né? Um cumprimento a ele, e um elogio para a turma de ter que fazer um trabalho prático, porque nesses anos todos de academia, de professora universitária, eu já sou professora há 27 anos, e a gente valoriza muito as experiências práticas, porque toda a logística para você preparar uma live, que nos tempos onde o teletrabalho não estava tão presente, era um seminário, uma palestra, isso gera uma maturidade, desde o contato, né? Até do contato com as pessoas, a logística, tudo isso. Então, parabéns para a turma de engenharia de produção, para o professor, e essa disciplina é uma disciplina extremamente interessante. Maiara, então, você como colega, nós vamos bater um papo aqui, né? João, eu não sou especialista em teletrabalho, mas eu tenho, assim, uma vivência em gestão de pessoas e tenho observado nos clientes por onde eu passo, né, algum movimento, mas não me debrucei assim para estudar. Mas em 2009 já existia um livro que a gente estudava, que era O Mundo Sem Empregos, nessa prospecção de o que seria, e que a realidade trouxe, né, do Covid trouxe um salto que eu chamo até de quântico, sabe, nas relações dos trabalhos. Então, Sueni Aparecida de Barros de Yamaguchi, isso é um tratado, meu nome é super longo, né? Eu sou natural aqui de Santa Catarina e eu sou professora universitária, formada em administração, tenho mestrado, sou professora universitária já há 27 anos, hoje atuo mais na pós-graduação, já tive cargo de pró-reitoria na universidade no campus da cidade de Fraiburgo, onde eu resido. Eu sempre trabalhei com pessoas, no sentido assim, gestão de pessoas. Iniciei a carreira aos 16 anos na maior empresa da minha cidade, que é uma produtora de maçãs, foi uma das maiores do Brasil, Fischer Fraiburgo, que faz a maçã da Mônica, que provavelmente vocês conhecem, não é que faz a maçã, é que embala a maçã da Mônica, daquele saquinho das maçãs da Mônica. E o meu currículo é bem extenso, dada a minha idade, que são 54 anos, e são 37 anos de trabalho. Então, eu estive nos 3 lados, e de certa forma estou relacionada com os 3 lados da moeda do trabalho, que é o lado da universidade, que é o lado de ser professor, reitor, eu fui pró-reitora, professora de pós-graduação, o lado de eu fazer carreira numa empresa desde a área de ingresso, como iniciante na área de gestão de pessoas e chegar à gestão de RH de uma
empresa de 2.000 funcionários, que é o Grupo Fischer, na unidade em Freiburgo, e como negócio próprio. Então, eu olho os três lados da moeda. Na academia, a gente faz um discurso e exige uma prática. Na empresa, a gente vê a realidade. E como com o negócio próprio que eu tenho desde 99, então eu consigo olhar, eu falo que eu olho em três dimensões. Eu tenho um olhar sistêmico, bastante arrojado, porque eu também sou terapeuta consteladora familiar. Então eu circulo aí no mundo das emoções, no mundo da produtividade, no mundo dos conflitos, das relações de trabalho, dos conflitos existenciais. E nesse universo todo eu sou casada, eu tenho um filho, então a gente consegue ver de uma forma mais ampla e sei muito pouco. Quanto mais estudo, mais eu percebo que eu sei pouco, sabe? Eu estudo PNL, estudo comportamento humano e por aí vai. Já no mestrado eu estudei o comportamento dos gerentes nas empresas, com formação em coach. Então, com muita humildade, eu quero aqui compartilhar e o que me alegrou e o que eu fiz de movimento para conseguir incluir o João aqui na agenda foi bem significativo por conta do tamanho da minha agenda, mas me deu um orgulho, meu coração se encheu assim de saber que eu fui professora do pai dele, do curso de administração, eu acho que uns 20 anos atrás, né? João, aqui na cidade. Então, puxa vida, os filhos dos meus alunos já estão se formando na universidade, fazendo movimento e já vêm muitos para o mercado de trabalho. Então, eu fico feliz, alegre de poder, de uma forma muito simples, contribuir. Eu não sou especialista em teletrabalho, mas eu tenho alguns insights e estou muito curiosa para ver essa linda Maiara aí falar para a gente. E eu também tenho uma empresa de seleção estratégica, eu seleciono pessoas para cargos no Brasil inteiro, e isso também muito me interessa, me aparecer aí no mundo dos engenheiros e dos futuros engenheiros. Já falei muito, né? Agora eu sou Ah, ouvidos. que isso. É muita coisa para Mas, falar, mas eu sou ouvidos agora. mas muito bom você compartilhar esse conhecimento com a gente, Suini. Então, agora eu vou começar as perguntas para a Mayara. Você falou que, tipo, a vida na pandemia intensificou, assim, o home office, né? E assim, tipo, as longas jornadas de trabalho que antes eram nas fábricas, agora são em casa. E isso acabou virando cotidiano, e enfim, né? Essas longas jornadas de trabalho sentado na frente do computador faz mal para o físico da pessoa, ocasionando, ocasionando tipo, problemas de coluna, de visão, quem sabe, às vezes problemas motores, você fica numa posição, às vezes, muito ruim. E como você vê, a gente queria saber, assim, quais foram as grandes mudanças do trabalho presencial para o online? E a gente pudesse citar os pontos positivos, negativos, você já falou que para você foi bom, mas levando em conta tudo, todos esses problemas que você tem que investir no teu próprio equipamento, que você tem que investir às vezes numa cadeira melhor, uma mesa diferenciada, às vezes num computador melhor, porque muitas empresas não fornecem como ter material para você trabalhar em casa. Quais são os seus pontos, Mayara? Tá, vamos lá. Primeiro, eu acho que em relação à coluna, à visão, aspectos mais físicos, para mim, na realidade, não mudou muito, porque eu trabalho com insight sales, então eu ia ficar sentada na frente do computador no escritório ou em casa. Isso não é uma coisa que, devido ao home office, devido à pandemia, eu comecei a trabalhar sentada em frente ao computador. É uma coisa que eu já fazia antes, então acho que não teve uma influência direta. Mas os principais pontos, assim, positivos para mim que me fazem hoje dizer que eu estou gostando seria principalmente em relação ao tempo que eu perdia, né, me deslocando até o meu local de trabalho. Eu morava em Campinas, a empresa é presencial em Campinas, e aí tinha que pegar trânsito para ir, para voltar, e não tem nada igual você acabar o seu trabalho às 6 horas da tarde, por exemplo, e você já está na sua casa. Você não vai acabar o seu trabalho, pegar 1 hora de trânsito para chegar na sua casa 7 horas para mais. Acho que isso faz muita diferença. E a flexibilidade do local de trabalho. Então, eu posso trabalhar em casa, posso trabalhar na casa do meu namorado, posso trabalhar na praia, posso trabalhar onde quiser. Só precisa de uma rede Wi-Fi e precisa de um computador. Então, com esses dois pontos, eu consigo fazer o meu trabalho. Isso é muito fundamental para mim também, ter essa disponibilidade de poder trabalhar onde eu quiser, né?
Acho que em relação aos gastos também, que diminuem muito na pandemia, eu não preciso almoçar todos os dias fora, não preciso gastar com comida como eu gastava antes, não preciso gastar com gasolina e com pedágio. Então, acho que esses seriam os principais pontos positivos. E em relação aos negativos, eu sinto muita falta de pessoas da minha equipe motivando, tá sempre por perto. Lá no escritório, trabalho com vendas, né? Falando novamente. Então, quando a gente fechava alguma venda, tinha um sino no escritório, então a gente levantava, batia o sino, todo mundo aplaudia, era assim, super legal, super motivador. E aí aqui, né, no home office, você fica sozinho, você não tem muito contato com as pessoas, você não sabe o que os outros estão fazendo. A gente faz até bastante reunião, assim, para contar sobre como é que foi o dia, mas não é diferente, é diferente, né, essa interação que a gente tem no presencial, principalmente no quesito motivacional de estar com sua equipe, de saber o que está rolando, as principais dificuldades que estão tendo, quantas pessoas estão fechando. Eu acho que eu acabo me sentindo um pouco sozinha, assim, sem a equipe, sem as pessoas por perto. Então, acho que eu estaria essas como as principais desvantagens. Acho que em relação também ao onboarding, principalmente de pessoas novas, para você conhecer uma pessoa nova que entrou na equipe, para você passar. Hoje eu sou coordenadora de closing, que seria a área comercial, então, principalmente para passar treinamento para essas pessoas, para ensinar coisas que, por exemplo, a gente faz venda com o celular, e aí você mostrar na tela do celular o que está acontecendo, o que não está. Principalmente essa questão de onboarding também com os novos funcionários. Entendi. Mas acho que seria isso. Mas, já emendando uma pergunta aqui, você acha que isso pode virar tendência? Porque, pelo que você me explicou o teu trabalho, você não precisa realmente estar indo para a empresa. Tipo, você não é um negócio assim, eu tenho amigos que trabalham com manutenção de computador. Daí, nas redes, eles conseguem cuidar de casa, mas às vezes tem que ir lá na empresa para resolver um problema mínimo em um computador do chefe, por exemplo. Eles realmente precisam, às vezes, estar indo para a empresa. Você, talvez não. Você acha que talvez na sua empresa, depois da pandemia, eles mudem você para home office? Porque para eles seria vantajoso. Às vezes é menos uma sala que tem que alugar, menos um ar-condicionado, às vezes, menos gasto de luz. O que você acha disso? Bom, realmente o nosso trabalho, o meu em específico, eu posso fazer 100% home office, não tem nada que me prenda ao escritório, mas por ser uma imobiliária digital, assim chamamos, precisa de um corretor presencial, precisa das pessoas de logística que vão fazer a entrega das chaves. Então, existem outros processos que não incluem os meus, de fato, que Uhum. precisam do presencial. Então, eu acredito que o modelo possa ser híbrido futuramente, eles não se posicionaram em relação a isso, mas eles falam que acham muito importante ter esse contato presencial, que eles sentiam as pessoas mais motivadas. Então, eles mesmo falam em relação a isso, principalmente na motivação das pessoas. Depois que começou a pandemia, saiu praticamente 50% da empresa, por N motivos, cada um teve os seus, mas assim, nitidamente as pessoas ficaram mais desmotivadas. Eu acho que a empresa precisa ter um controle do que está rolando, do que está acontecendo, tomar uma iniciativa para que isso mude. Agora, algumas novas ações começaram a ser implementadas, mas a empresa, se ela for adotar um modelo 100% home office, que antes era presencial, eu acho que ela precisa tomar esses cuidados, né? Das pessoas não se sentirem desmotivadas de uma hora para outra, assim. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta para a Sueli agora, só para a gente dar uma alternada. Na nossa situação de trabalho atual, Suene, o home office já está virando uma coisa comum. A gente está há mais de um ano em pandemia, já está virando um negócio comum. Acredito que todo mundo já se adaptou a isso, ou a maioria das pessoas. Muitas empresas tiveram que se desdobrar para se adaptar e outras já utilizavam esse método de trabalho. Mas com a vinda da pandemia, intensificaram ainda mais o seu uso. Sendo assim, há a viabilidade de que o próprio trabalhador possa fazer algo para amenizar essa situação. A senhora possui algum conselho pontual para um trabalhador na presente situação melhorar o desempenho estando em home office? Muito bem, João. Antes de eu fazer a sua abordagem, eu gostaria só de perguntar à Maiara, se possível, então, a tua formação é engenharia da produção.
você está trabalhando numa imobiliária online, né? Inside Sales, né? Que você falou. E você faz a gestão de uma equipe de quantas pessoas? São 3 pessoas. 3 pessoas, ok. Porque o processo comercial, ele é um processo emocional, né? Uhum. E o contato físico, ele favorece muito as relações emocionais, tanto positivamente quanto negativamente, né? Então, você se acostumar a estar numa sala sozinha, porque home office, é o local de trabalho, né? Então, seria o escritório em casa, na tradução, né? Escritório, casa, escritório. E nessa situação da pandemia, as pessoas tiveram que arrumar um escritório em casa sem ter infraestrutura para o escritório em casa, né? Maiara, se você permitir, você tem filhos? Não. Não? Então, para alguém que não tem filhos, se adaptar em casa, fechar uma porta, fica tão mais fácil. Para quem tem filhos, fica muito difícil. Então, eu tenho vários relatos de pessoas, de mães que as crianças querem estar com, né? Então, como disse a Mayara, tem os dois lados da moeda, tem o positivo e o negativo. Como é que as pessoas podem se adaptar a essa realidade? A pandemia, ela trouxe um novo olhar para o mundo dos empregos, trouxe um novo olhar para o mundo das famílias. Quando nós falávamos há uns 15 anos atrás que chegaria um momento onde que as empresas teriam que contratar o pai no turno A e a mãe no turno B, porque não teria ninguém, ou a mãe no turno diurno, fazer revezamento, porque o trabalho braçal de doméstica, por exemplo, ou de tato, ou de cuidadora, é muito custoso do ponto de vista de disponibilidade e preço também. Nos Estados Unidos, por exemplo, o trabalho é muito valorizado, eles fazem coisas, o trabalho manual é muito escasso e muito valorizado. Eles fazem as próprias limpezas, os próprios consertos, as pessoas que fazem, tanto que os próprios familiares que fazem. Então, eu quero dizer o que com isso? Eu quero dizer que a pandemia, ela trouxe essa realidade de os pais já terem que revezar o cuidado dos filhos, porque não podiam ficar com quem? Com os avós. Mudou já a realidade das famílias. Não dava para acessar comida, alimento, estava tudo muito restrito. Se voltou, se fez um resgate dos tempos antigos, de produzir os seus próprios alimentos, de voltarem a conversar, de fazerem tudo isso. Então, isso foi bastante positivo. E ainda a pergunta do João, então, teve que se criar um escritório em casa, não se tendo infraestrutura para se criar um escritório em casa. E esse eu considero que seja um dos pontos mais dificultosos. Eu fui fazer uma visita a uma pessoa que estava trabalhando em casa por conta de uma situação, e ela estava trabalhando com seu notebook na mesa da cozinha, né? Então, com filhos, e tem que se adaptar a isso. Então, fica bastante difícil. O que eu vejo, João, e Maiara e o Gabriel que estão ouvindo, e outros ouvintes que talvez não estejam identificados, é uma realidade que não tem retorno. Esse é o ponto 1. Eu estou fazendo prospecção, certeza? A gente não tem. Só que a realidade do teletrabalho, que a modalidade é a modalidade de teletrabalho, quer dizer, eu trabalhar em casa. Home office é o nome do local onde eu trabalho em casa. E então, o teletrabalho no Brasil, ele está ocupando cerca de 13% só das pessoas do teletrabalho. 13% dos trabalhadores estão trabalhando em casa após a pandemia, que dá 8 milhões de pessoas, mais ou menos, segundo uma pesquisa da Universidade de Rio Grande do Norte. Eu até anotei os dados, sendo que 13% no Brasil, e a região que está mais evoluída é a região. Esse é um dado do final do ano passado, mas é novo para a ciência, né? Sudoeste com 17% e a região sul com 9,9% e o Nordeste com 6,9%. Então, por mais que seja ínfimo, que seja pequeno, é uma realidade que não retorna mais. Essas vantagens que a Mayara relatou, são muito boas. Eu contratei um gerente que veio de São Paulo, que ele estava puxa, me fugiu o nome, mas é perto de Campinas, e ele chegava a levar 3 horas de trabalho para chegar no trabalho dele. Uma outra menina, digo, uma outra profissional, estou falando de um profissional gerente, e eu estou falando de uma profissional gerente da qualidade, 2 profissionais diferentes. Os 2 engenheiros, por coincidência. Já finalizo.
e eles gastavam 2 horas e meia para ir para o trabalho. Então, isso é muito, ganha saúde, ganha qualidade de vida, ganha uma série de questões, porque aquele tempo de trânsito vai para uma academia, né? Então, o preparo é as pessoas mudarem o seu mindset, o seu modelo mental, para poder trabalhar em casa. Eu imagino que vai ter que ter a salinha escrito de verdade home office, né? Onde que os filhos e a família, os animais possam entender que quando entrou para aquela sala rosa, aquela sala vermelha, aquela sala azul, a da porta azul, que é a porta do conhecimento, você não seja interrompido, sabe? E eu tenho tido relato que as pessoas trabalham muito mais. A Fischer aqui, que é uma grande empresa, tem muitas pessoas, as pessoas da área de risco com mais de 50 anos trabalhando em casa, e eles relatam que eles trabalham muito mais, porque no serviço você levanta para tomar um café, você bate um papinho. É, no presencial as pessoas estão menos monitoradas. E no teletrabalho parece que a gente está numa Matrix, não é, Mayara? Que a gente está monitorado. Eu trabalho bastante online, já trabalhava em entrevistas, a gente trabalha muito mais online, muito mais no teletrabalho. Então, me estendi bastante, mas primeiro, acredito que isso não retorna. Segundo, as pessoas, os colaboradores, nós, seres humanos, já estamos arrumando o canto do nosso trabalho, o nosso escritório em casa. É confortável em muitas características, então eu vejo muito mais vantagens econômicas, de saúde, realmente de qualidade de vida, de redução de estresse, de risco de trânsito, e uma desvantagem na motivação, a pessoa fica deprimida, alguns tipos de trabalho. Então, por exemplo, para trabalhos tem uma pessoa que está trabalhando na minha cidade, ele é um executivo de vendas da HP, e a esposa veio para uma área de qualidade de uma empresa de alimentos. Ele está morando no interior, a filha dele lá de São Paulo nunca tinha visto uma galinha ao vivo. E agora eles estão morando num sítio que tem galinhas. Olha a experiência, animais, olha a experiência. Então, fecha, João, porque já falei demais. Não, Então, tudo bem, só é um vou. período de adaptação. Tanto em Freiburgo, na nossa região, já tem empresas de grande porte abrindo vagas exclusivas de teletrabalho. Cito, por exemplo, vocês podem ver no site, a Dani, que é uma das gigantes do Brasil em embalagens. Tem uma vaga lá na lista de exportação, 100% em teletrabalho. Eu comentando assim com meus amigos, que um amigo meu estagiário aqui na empresa aqui, ele falou que parece que acabou o expediente dele e ele ainda quer trabalhar mais porque as pessoas estão rendendo mais em casa. E outra, você falou um ponto muito bom, que entra totalmente na qualidade de vida do trabalho, que seria o risco do trânsito, né? Você pega um carro, você pega um ônibus, você pega um metrô, você anda a pé, você está com o risco de ser atropelado. A gente sabe que o trânsito do Brasil é um negócio bem perigoso e você Sim, está correndo risco de vida, né? E em casa sim. você provavelmente não está correndo esse risco. Eu vou passar para a próxima pergunta para a Mayara. Também seria interessante saber se você, Mayara, já teve alguma experiência anterior no trabalho em home office, ou até mesmo presencial. Se sim, nessa sua experiência, pode ser mais de uma, você percebeu alguma preocupação vindo da empresa com a sua qualidade de vida? E você acha que isso realmente te ajuda na produtividade? Tá. Primeiro, acho que eu concordo 100% com o que a Suene falou, de que o home office ele pode ser muito bom e pode ser muito ruim, dependendo da realidade que a pessoa vive, da idade que a pessoa tem, até da condição financeira que a pessoa tem. Então, influencia em muitos aspectos, não é algo generalizável, né? Bom, em relação ao trabalho, home office, como eu disse, eu trabalhei um ano presencial e um ano home office. E eu acho que a empresa ela se preocupa, sim, com essa qualidade de vida. Acho que isso é um ponto bem positivo em relação a isso. Eles fazem bastante treinamento, principalmente agora na pandemia. Eles fizeram um treinamento de gestão de tempo, como é que você consegue gerir o tempo da melhor maneira possível. Eles fizeram um treinamento de inteligência emocional. Então, vira e mexe tá tendo treinamento aí
eles ofereceram também para quem já estava presencial, né, e foi para o home, eles ofereceram levar os computadores, levar a cadeira, se fosse necessário, levar os celulares. Então, eu achei isso outro ponto bem positivo. Não era obrigatório, né, mas se você quisesse, você poderia levar do escritório. E esse ponto de trabalhar mais, eu acho que é um ponto só que eles não têm como ter tanto controle também. Eu até chamei, né, o meu supervisor para conversar em relação a isso, porque eu acho importante a gente tentar controlar, não controlar, né, mas ter uma noção do quanto nossos colaboradores estão trabalhando também. Porque tinha gente que ficava até 11 horas da noite trabalhando, no dia seguinte entrava 8 horas, e a pessoa não tem essa consciência, ela só vai indo, só vai trabalhando, e aí, a hora que ela percebe, ela chega num estado de exaustão e aí pede a conta, e aí surta e coloca a culpa na empresa, mas às vezes a pessoa ela não percebe que ela está passando por esse processo, que ela está se exaustindo, né? E eu acho que é legal a gente ter esse controle do quão a pessoa está trabalhando, os horários que as pessoas estão trabalhando, que na pandemia é mais difícil de ter esse controle, mas é um ponto importante. Eu mesma, como eu disse, trabalho com meu celular, né? E aí eu acabo o trabalho e fico olhando toda hora no celular. Aí chega sábado, domingo, eu olho no celular para ver quantas mensagens tem que eu vou ter que responder. Então, antes de dormir, já dou uma olhadinha no celular, acordo, dou uma olhadinha no celular. E você vive um constante ambiente de trabalho, na verdade, que você tem que Uma ansiedade, né? Exatamente, a ansiedade, porque lá, né, você no presencial, mesmo que você trabalhe online, você deixa o celular no escritório 6 horas, vai para casa e acabou. Você não tem mais como ver o que tá rolando. Você não tem como ver o que as pessoas mandaram, o que deixaram de mandar. E aí, quando você tá em casa, acabou, mas o celular tá do seu lado. Então, você vai ficar olhando toda hora quem que respondeu, quem que não respondeu. Eu acho que tem que tomar bastante cuidado nesse sentido também. Eu só já deixa a Suene falar, eu acho que você tocou num ponto muito importante, Mayara, que já que a gente está em pandemia, a gente está trabalhando em casa, a gente não consegue separar o ambiente de trabalho do ambiente de casa, que nem, tipo, você está indo para o escritório, você saiu do escritório, você está em casa agora. E antes, você tinha todo um trajeto, assim, você vai para casa, você meio que às vezes pode até esquecer do seu trabalho, e já que você está trabalhando em casa, você não consegue ter, às vezes não consegue ter essa divisão. E se a Suene quiser comentar mais alguma coisa. Sim, tem um nível elevado de conforto, porque eu já fiz trabalho lives e eu já fiz, sábado eu dei não só teletrabalho, mas instruções, cursos online, as aulas à distância. Eu tenho um familiar que está fazendo consulta médica à distância, né? Atendimento psicológico que tinha um tabu, que não fazia, formações de parrudas, formações boas à distância no nível interessante. Mas você fica bem daqui para cima, de baixo é pijama e a pantufa, muitas vezes, né? Você fica com esse conforto. Por outro lado, tem a questão da ansiedade que você come o tempo todo, as pessoas relatam que estão toda hora assaltando a geladeira, né? Que acabam tomando mais café, porque você precisa de alguma distração. E os próprios colegas no trabalho levantou, bater o sino da celebração, alguém passou, aconteceu uma notícia, tudo você faz micropausas, né, ou médias pausas, né? Sim. Então, uma competência que todos, que não é muito comum do latino, que é a disciplina. Eu sou casada com um oriental, e o povo oriental, de forma geral, o povo ele é muito disciplinado, não que seja, mas por toda a história, é sistêmico também. Então, se nós não tivermos disciplina, fica bastante. A gente tem que desenvolver a disciplina do comer na hora certa, do começar num horário, de terminar num horário. O que vai acontecer no teletrabalho, imagino eu, dando uma de futuróloga, é que vai dar um momento que as empresas vão derrubar os sistemas. Que vocês vão entrar, que nós vamos entrar por link, igual nós estamos aqui, e vai ser derrubado. Anos atrás, as pessoas que faziam transporte, motoristas com carga, o motorista parava na loja 1, na bodega 2, na boca 3, falando numa linguagem simples assim, e, e aí não tinha esse controle. Hoje os caminhões são rastreados, monitorados, que ele tem a hora para entrar e a hora para sair, que é uma realidade que mudou. Hoje, para ser motorista de uma carreta
ele precisa ter ensino médio, porque tamanha tecnologia para operar uma máquina florestal, uma máquina do soja, uma máquina de colheita de pinos. Então, está muito tecnológico e chega um momento que vai ter que ser derrubado o sistema, sabe? Para que a pessoa não entre na exaustão, igual a Mayara falou. É um mundo muito novo. Para mudar um modelo mental, nós precisamos. A qualidade numa a cultura de uma empresa e a cultura do ser humano é no mínimo 3 anos. Tem estudos grandes sobre isso, sabe? De no mínimo 3 anos para mudar uma cultura, que é o tá moderno mindset, o modelo mental. Então, tem um caminho, João, e Maiara, Gabriel, que só recém começou. Como diz o gaúcho, recém. É muito jovem, muito novo para nós brasileiros, para a característica dos latinos e para nossa. O povo brasileiro é o povo criativo, é o povo do movimento. Para um povo oriental, para um povo americano, para um povo europeu, principalmente os europeus, eles são mais a disciplina do alemão, do italiano. Então, tem uma mudança muito grande cultural e de modelo mental mesmo, a gente chama de inconsciente coletivo, porque o que eu estou agindo aqui afeta você, João. Eu entro no teu campo de informações, que é o campo morfogenético, vocês podem ver de um engenheiro Rupert Sheldrake. Eu entro no campo vibracional de informações de vocês. Então, há que se criar, o Jung, que é um psicólogo, eu sou administradora, mas eu estudo comportamento, então eu estudo muitas pessoas da psicologia. Eles falam do inconsciente, ele fala do inconsciente coletivo, que é o campo da informação. Então, mudança de comportamento das empresas, que por um lado tem que soltar aquele comando e controle, trabalha, bate cartão, e tem muito no trabalho presencial, tem uma figura que se chama presenteísmo. Já escutaram essa palavra? A gente escuta muito o absenteísmo, absenteísmo é as faltas ao trabalho. E o presenteísmo é você estar no trabalho só do corpo presente, distraído. Então, é o custo invisível que a gente não enxerga. Então, é uma adaptação para a empresa, é uma adaptação para os colaboradores, é uma adaptação para as famílias, é um novo mundo, um novo normal, de certeza. É muito novo para a gente fazer uma pesquisa, para ser bem tabulada, ela leva uns 10 anos. Então, vai levar no mínimo, nós já estamos há 1 ano, né? Em maio, agora é 1 ano. Mas o teletrabalho, ele ficou melhor no segundo semestre. Esse semestre ele vai ficar melhor ainda, né? Então, seria afrouxar os nossos conceitos e se dispor e ir aprendendo e verbalizar, sabe? As empresas vão ter que criar condições de ter grupos de ajuda. A gente enxerga os grupos de ajuda presencial, vai ter uma nova modalidade, grupos de ajuda online. Isso, obrigada. Porque nós também, da mesma forma, o ser humano já vinha adoecendo pelo excesso de trabalho. Eu até recomendo que vocês assistam um documentário da Netflix que se chama Em Busca do Bem-Estar. Vale muito a pena, João. Vai ao encontro do trabalho de vocês. Eu printo e coloco ali, depois se puder passar o celular da Mayara para a gente ficar em contato também. Se chama Em Busca do Bem-Estar. É bem ao encontro. E o ser humano ele já estava numa busca de felicidade, sabe? Já estava desenfreado o trabalho, o consumismo absurdo. Já tem uma corrente que se chama essencialismo. Para que 20 tênis? Para que tanta coisa? Para que trabalhar tanto? Então, tem várias correntes aí que vai se formar uma nova ordem, eu acho, sabe? Bem nesse sentido. Entendi. Então, vou fazer uma pergunta para a Sueni agora, segunda pergunta. Você acha que a pandemia vai impactar permanentemente, a gente já falou sobre isso, mas vai impactar permanentemente no futuro do trabalho e qualidade de vida do trabalho? Levando em consideração que diversas organizações perceberam vantagem no home office, mas também perceberam a necessidade de dar atenção aos problemas dos seus colaboradores trabalhando em casa, como, por exemplo, o ambiente de trabalho, a ergonomia, saúde física e a saúde mental mais do que nunca. Então, se a Sueni pudesse comentar um pouco mais, assim, se vai impactar permanentemente ou se vai chegar a um ponto que a gente vai talvez fazer um modelo híbrido de
trabalhar um pouco em casa, um pouco no ambiente de trabalho, na empresa, ou se talvez vai chegar um tempo que a gente vai ficar tão cheio do home office que a gente vai voltar a trabalhar presencialmente. Como é que você acha que vai ser? Ao meu ver, impacta permanentemente. Vamos ver a onda agora de adaptação ao home office, ao teletrabalho. Daqui a alguns anos, não sei quantos, nós vamos voltar a outra, vai ter uma nova onda. Essa é impossível não impactar. Eu sou da geração Y, XY, vocês são Z, milênios, vocês já são índigos, não sei, outras gerações. Os filhos de vocês vão ser crianças que vão nascer extremamente conectadas, extremamente conectadas. Então, não tem mais volta a isso, sabe? É uma nova ordem, impacta permanentemente, e a atenção das empresas vai ter que ser no sentido de olhar o ser humano como ser humano. Porque tem empresas e empresas, né? Fazendo um discurso não pessimista, mas eu observo organizações de todos os níveis que só pela pressão psicológica, no sentido de que agora é moderno dizer bullying, mas como é que é o nome daquela palavra que é a pressão do chefe no trabalho, que me fugiu, do gestor, do chefe, assédio moral? Assédio moral é a palavra, né? Então, tem organizações culturalmente doentes psicologicamente, infelizmente, que fazem, que exaurem as pessoas, não pelos problemas, nem financeiros, nem complexidade do trabalho, mas por comportamentos não assertivos ou até doentios dos gestores, dos líderes, gestores, porque daí não dá para falar líder. Então, essa pressão, como tem empresas doentes, tem empresas saudáveis, líderes doentes, líderes saudáveis, pessoas doentes, pessoas saudáveis. Aqui eu estou me colocando para vocês na melhor versão e dou um discurso bonito que no teletrabalho, no online eu posso fazer. Agora, então, aquele faz de conta do Facebook, né? Por exemplo, que você está super feliz ali e lá em casa a coisa está horrível. Então, a realidade eu teria que perguntar para as 3, 4 pessoas que trabalham aqui na agência de empregos, comigo e com meu sócio, com a Cássio, para ver se elas são felizes mesmo, que é uma questão de propósito, que é uma questão de valores, que é uma questão de honestidade, se você está entregando realmente, né? Então, há que se preocupar com a qualidade de vida, sim. E quem tem que se preocupar? O empregado, o colaborador, ele tem que se colocar um limite e um respeito, e o empregador tem que entender que ele tem que respeitar esse limite, porque para um gestor da minha geração um pouco para trás, se eu dissesse não, ele ia dizer, Soeni, obedece quem pode e manda quem precisa. Comando, controle. Para a geração de vocês, a geração da Y para frente, ela não fica como eu fiquei 21 anos no emprego, como talvez o professor Pilates está aí na universidade não sei há quantos mil anos. Vocês, a geração de vocês querem, não sei quantos anos ele está aí, eu estou falando, eu posso imaginar se ele foi reitor, e eu nem fui atrás de Lattes, nada, porque o tempo não permitiu, mas eu imagino que ele está aí há bastante tempo, que já fez carreira, né? Então, a geração de vocês, eu tenho um filho de 23, eles suportam 3, 4 anos. O trabalho para o jovem, ele tem que ter propósito. Propósito. Por que a Maiara, com engenharia, vai fazer vendas? Porque é novidade, porque é outro mundo, porque dá para empreender. Então, está muito interessante. Eu, sinceramente, eu acho que eu não vou envelhecer facilmente. Eu vou envelhecer fisicamente, mas não mentalmente, porque quando a Gabriela falou uma palavra que eu não sabia lá em inglês, eu já anotei aqui, já fui lá, já procurei. Então, o conhecimento, ele está meio ele não está mais de prateleira, que ele não está tão profundo, porque tudo, o poder antes vinha do conhecimento, porque estava tudo na sua cabeça. Se eu puxar minha bolsa aqui do notebook, eu tenho 3 HD com 1 tera cada um. Isso aqui tem, não sei, 128 espaços. Então, a memória foi expandida, você encontra conhecimento onde quiser. Vocês não ouviram falar do Rupert Sheldrake, que digita ali, vem o DNA do engenheiro Rupert, que fala dos campos morfogenéticos. Então, para resumir, a memória está expandida, então o conhecimento ele ainda tem muito poder do conhecimento, mas ele é mais volátil.
ele está de fácil acesso. Então, já que tem fácil acesso, as pessoas podem escolher. Eu diria, olha, o melhor celular do mundo é o meu, é um Samsung A50. Você vai dizer, não, professora, você está desatualizada. É o Xiaomi, assim que pronuncia? Acho que é isso que pronuncia. Ou não, é o, como é que é, da iPhone. iPhone? Não. Então, o que que eu quero te dizer com isso tudo? Teletrabalho veio para ficar. Educação à distância veio para ficar. E como tudo vai ter que ter uma medida, agora a gente vai levar overdose, né? E tem empresas maravilhosas que já faziam teletrabalho. Tem pessoas que têm depoimentos assim incríveis, que já aceitam isso, sabe? Que já faziam um compartilhamento de informações. E agora a gente está obrigado, porque tem aí da porta para fora, e que se não for isso aqui, né? Se não for isso aqui, se não for o álcool gel, né? Você tá com a tua vida em risco. Mas a nossa vida já estava em risco muito antes da pandemia. Muitos suicídios, muitas tristezas, muitos excessos. Vocês não imaginam a quantidade de jovens, vocês são jovens que estão afagando mesmo as frustrações no alcoolismo, na droga e tantas outras coisas. Então, é um alerta, sabe? O teletrabalho ele vem, mas nós temos que ficar alerta, porque já tinha um isolamento social bem importante dos pais falarem: meu filho desce para jantar, sobe para o quarto, não sei o que, essa questão, sabe? Então, é um mundo novo, gente, curioso, interessante. Eu digo que não vai envelhecer porque eu estou toda hora pesquisando, eu não me entrego, sabe? Mas a gente tem que se adaptar. Precisávamos encontrar 10 Maiaras para nós fazermos uma pesquisa científica e tabular os dados para a gente poder realmente olhar. 10 é uma amostra pequena, fazer um cálculo de amostragem. Eu estou falando muito, né? Então, Não, pode falar. mas é interessante, eu fico curiosa da pesquisa. Eu vou dar aula na pós-graduação no final de semana, no dia 29 em Chapecó, na ONU Chapecó, e eu já vou adiantar um assunto para os alunos, que eles comecem, vamos fazer uma pesquisa lá, mesmo que seja informal, de como que eles estão reagindo, sabe? A visão do teletrabalho da Maiara, que é feminina, é uma visão, é um modelo. A visão do teletrabalho masculino é outra visão, né? De quem é mãe, de quem não é mãe, de quem tem, de quem nossa, são tantas variáveis que deixam a gente curioso. Veio para ficar, queridos. Vamos nos mexer e aprender, porque veio para ficar. Mayara, você ia comentar alguma coisa? Não, concordo com a Sueli e acho que tenho muito orgulho, assim, de pessoas como ela, porque eu acho que é raridade, na verdade, pessoas de outras gerações que não se acomodam e querem ir em busca de conhecimento cada vez mais e se atualizar. Eu acho, tipo, conheço muitas poucas pessoas, de verdade, que são assim. Acredito que da nossa idade, assim, é a grande maioria, mas chega na idade de vocês, já fica completamente acomodado, geralmente, e tudo tá bom, não quer aprender coisa nova, não preciso, porque eu já aprendi 50 anos da minha vida, já aprendi, então agora não preciso aprender mais. E eu acho que é muito importante incentivar sempre os nossos pais, os nossos avós também a continuarem aprendendo, porque é o futuro esse home office, esse trabalho online, essa automatização. Então, acho que apresentar isso para eles também, né? Não, eu não quero mais aprender, eu estou acomodado. Explicar o porquê que é importante, por que a pessoa vai se desenvolver fazendo isso, como é que vai ser o futuro. Às vezes as pessoas não têm essa noção também de que veio tanto para ficar, como veio realmente. Acho que é isso. A Sueli falou um negócio importante, que é muito bom a gente dosar, né? Dosar o que essa experiência não pode, sei lá, eu vou jogar uma pessoa que trabalhou 40 anos lá na empresa, jogar ela em casa e, você vai ter que trabalhar assim. Eu acho que tem que ter todo um preparo, infelizmente a gente não teve. Foi um vírus que pegou e a gente foi declarado pandemia e teve que se mudar da casa, às vezes, talvez do dia para a noite, né?
Tipo, hoje você trabalhou lá na fábrica, amanhã você vai ficar em casa e trabalhar em casa. E eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando cada vez melhor nisso, e é isso que talvez vai fazer a gente ficar, por causa que hoje a gente tá melhor que ontem, e amanhã a gente vai estar melhor que hoje. Pode ter certeza disso. Eu vou perguntar para a Mayara. Assim, as empresas, ainda há hoje companhias que são mais tradicionais, que estão presas a talvez modelos de negócios antiquados, entre aspas, e que não se importam com o bem-estar dos seus funcionários. Se sim, como elas conseguirão se desconstruir, se reinventar para se adaptarem a esse modelo de negócios novo, que é cada vez mais atencioso com seus colaboradores, como você falou que você teve treinamentos, vários treinamentos, e que você acha que eles vão se adaptar, além, não só com os colaboradores, mas também com a qualidade de vida no trabalho? Bom, eu vou responder com base no que eu vivo hoje. Eu acho que é muito diferente você trabalhar em uma startup também do que uma empresa já consolidada. A minha experiência é de uma startup, então é de um ambiente que já cresceu nesse mercado de automatização, de mudança constante. Não é igual você trabalhar, né, numa empresa aí de gigantesca que existe no mercado há centenas de anos. Então, já começa por aí, que é diferente. Mas com base no que eu vivo hoje, eu acredito que as empresas conseguem oferecer mais incentivos de home office, oferecer mais treinamentos. Hoje a gente faz toda terça e quinta, tem um alongamento da empresa, então toda terça e quinta das 7h30 às 8h, vai, todo mundo se alonga, fica junto, aí depois a gente começa a trabalhar às 9h, né? Então das 7h30 às 8h faz alongamento, depois toma um café da manhã junto quem quer, e começa o trabalho às 9h, então essa interação no começo também é bem bacana. O RH lá da empresa onde eu trabalho também tem uma psicóloga que está disponível para conversar com os colaboradores. Sempre que necessário, eles abriram um link onde é só você colocar seu nome lá e a pessoa vai entrar em contato com você para conversar. Isso eu acho muito legal, já. E a psicóloga, ela fala, né, que isso não vai ser levado pela visão do RH, não vai ser passado para ninguém de fora dali, vai ser realmente a psicóloga com o colaborador. Não, essa segurança também que o funcionário tem de conversar com essa pessoa é importante. Fazer bastante integração para as pessoas se conectarem. Uma vez por mês a gente faz integração, cada mês é organizado por uma área diferente. Se a comercial fez integração hoje, amanhã vai ser tecnologia e depois vai ser operações. Então, cada mês uma área faz a integração, organiza e a empresa inteira participa. E são jogos, assim, diferentes, desde bingo até sueca, até coisas nesse sentido a gente faz na empresa. Então, acho que fazer esses programas para as pessoas estarem mais juntas é muito importante. É bom saber isso. Eu queria que a Sueli desse a visão dela também, se ela acha que as empresas, às vezes com modelos mais antiquados de negócio, elas vão se adaptar, se desconstruir, se reinventar, para se adaptarem a esse modelo novo que se preocupa com os colaboradores e com a qualidade de vida no trabalho. Sim, elas serão obrigadas a se adaptarem, né? E de onde virá essa obrigação? Da vantagem competitiva e da lucratividade mesmo. Não tem colaboradores para produzir, né? Claro, estou fazendo embalagens, eu preciso da área produtiva, mas as áreas que são áreas de apoio, que são as áreas que a gente chama áreas de apoio mesmo, é possível ir se ajustando. Então, as empresas serão obrigadas, se não for por amor, terá que ser pela dor, e daí a dor vai ser sentida lá na competitividade, no caixa, na qualidade, as pessoas não vão ficar. Na retenção, não vai ter pessoas e elas não vão ficar, né, nas empresas. Então, essa modernidade, a Mayara está numa empresa de mentalidade disruptiva. A startup é a coisa mais linda do mundo.
Eu visitei algumas, mas vamos trabalhar com uma empresa, não vou nem citar o nome para não ofender ninguém, mas, por exemplo, uma empresa que produz cadeiras, né, que tem todo aquele movimento que está ali há 50 anos produzindo cadeira, que meu pai produziu cadeira assim, meu avô produziu cadeira assim, o pai produzia assim, o neto e assim vai, vão ser obrigados a fazer esses movimentos, né? Porque se nós olharmos o que envolve qualidade de vida, ela envolve alimentação, ela envolve, eu até busquei o pentáculo do bem-estar aqui para eu lembrar, envolve controle de estresse, controle da atividade física, relacionamentos e a prevenção. Então, se as empresas não se adaptarem, elas vão ficar sem gente. Elas não vão poder entregar seus produtos. E não só isso. Por exemplo, as ISOs e os selos de vendas da área de alimentos, que eu lido bastante, para vender no exterior vai ser exigido. Hoje já está sendo exigido. X pontos de qualidade de vida, as melhores empresas para se trabalhar, Natura, essas empresas todas que têm os selos que eles têm que cumprir, as normas que eles têm que cumprir. Isso vai entrar num nível de exigência mundial, como já estava, né? Sendo. Quem vai puxar a demanda e adaptação são os próprios colaboradores. E o RH vai ter que se virar nos 30, como a gente diz, né, e entender. Eu sempre defendi o Born Grau, que é o cabelo branco e eu nascer e eu crescer, né? Então, imagina a Soeni trabalhando do lado da Maiara. Ou a Sueli trabalhando do lado do João. Eu, com a minha senioridade em pessoas, em experiências que já vivi, com uma leveza de mentalidade, eu tenho um mindset de crescimento e não fixo, né? E trabalho com gente de mente fixa e a gente trabalha, tem muitas pessoas que remuneram o meu trabalho, que contratam meu serviço e tem mentalidade fixa. Aí você vai chegando neles aos poucos, vai quebrando cultura, vai mostrando, é um trabalho longo, mas é possível, né? Então, serão obrigados a se adaptar. E eu acho que envolve muito relação, tipo, exemplo, acho que como a gente está num período ainda de testes, o que der errado agora vai ser consertado. Então, às vezes algumas exigências, tipo, vou dar um exemplo assim mais chulo, tipo, a pessoa ganha R$ 1.500 e ela tá trabalhando em casa, né? Além ela tem auxílio odontológico, auxílio saúde, transporte não vai ter mais, talvez, se ela tiver que trabalhar só em casa, vai ser substituído por um auxílio para manutenção do equipamento dela, manutenção do notebook, manutenção da própria cadeira, uma mesa melhor, alguma coisa assim. Eu acho que isso vai ser exigido e vai ser, com o tempo vai melhorando, assim, vão surgindo novas perguntas e novas respostas, porque a gente ainda não sabe quais vai ser os efeitos na gente e quais ser as soluções para esses efeitos ainda. João, me permite? Já, já, vai, porque como tudo é novo, não tem legislação específica no Brasil para teletrabalho. E já os excessos, eles vão ser regulados pela legislação trabalhista mesmo, vai ter a nova modalidade e vai ter uma regulagem, né? Os meios de regulação, os próprios sindicatos, né? E os empregadores, eles estão, eu fico tão encantada, porque tem uma nova tomada de consciência. Tem as empresas antigas, não, como é que você tinha falado? As mais formais, Antiquadas? eu não sei, é isso, consolidada, mas as empresas com cultura mais rígida e tem então, esse híbrido vai acontecer, vai ficar bacana esse negócio. Eu quero viver muito para ver isso, eu quero viver pelo menos uns 90 anos para eu ver isso. Sim, eu Tomara, a acho que é gente algo que vai. espera isso. Nossa, sim. Eu acho que é algo que vai acontecendo naturalmente também, sem que as empresas precisem dirigir esforços 100% para isso, é algo que vai acontecer naturalmente. As empresas vão começar a contratar estagiários, pessoas mais novas, que já vão entrar nessas empresas com a cabeça diferente e pensando de forma diferente, que vão dar uma ideia ali que vai dar certo, e aí as outras vão falar, nossa, deu certo, vamos começar a fazer desse jeito, e aí começa a dar certo. Então, eu acho que vai ser como um espelho, assim, também, as pessoas jovens entrando nessas empresas para transformar.
Acho que vai ser algo um pouco natural também. Assim, e tipo, eu espero muito que as pessoas mais, as que estão dentro do mercado de trabalho há mais tempo, que elas consigam se adaptar, que elas não simplesmente saiam, porque é muito importante, às vezes, tu entrar numa empresa nova, tu encontra uma pessoa com 20, 30 anos de experiência, o que tu recebe, o que tu aprende com ela, não é só para aquela empresa, tu vai usar em outras, tu vai usar durante toda a tua carreira de trabalho, carreira acadêmica também, enfim. A gente está encerrando a live agora. Queria saber se vocês têm alguma coisa para falar. Maiara, se quiser complementar alguma coisa. Não, acho que Uma tudo certo. conclusão. Tudo certo. Sueni, você quer falar mais alguma coisa, alguma conclusão para isso? Vocês podem imaginar que eu não gosto de falar, né? Então, eu quero parabenizar a iniciativa de vocês, laurear aí o professor, né? Parabenizar o professor também de colocar vocês no fogo cruzado, de ter que criar isso. Olha que coisa linda! A Maiara está lá em Campinas, né? Isso. Eu estou aqui numa cidade de 36 mil habitantes, do lado de uma cidade da cidade da natal do João, né? Você nasceu em Monte De Carlo, João? 9.000. Tem 9 mil habitantes e nós estamos conectados. Eu conto para vocês que eu fiz uma seleção de um gerente de produção de um salário de 15 mil reais totalmente online. Só veio na fase final para. É isso mesmo, a empresa é isso, para ver que a empresa não era fake, nada. Fiz uma outra seleção de uma pessoa de salário de 10 mil, fato concreto que eu estou falando para vocês, totalmente online, sabe? E assim é o trabalho, entrega de resultado de produto, é, e essa mudança de cultura, e o ser humano se adapta, resiste, se adapta. O que tem de mais mágico e mais incrível são as pessoas, né? As empresas, elas buscam vantagem competitiva, e a vantagem competitiva, ela só vem por meio das pessoas, porque a vantagem competitiva, ela só vem para a gente se a gente fizer algo inimitável. E só as pessoas podem fazer algo inimitável, né? E também o ser humano, ele é solidário, ele é deslocado às vezes, tem gente que é disfuncional, mas a grande maioria do ser humano, dos trabalhadores, estão ali encantados, envolvidos com o propósito da empresa, lutando pela empresa, sabe? Essa paixão que o brasileiro tem, sabe? Essa criatividade, isso tudo. E a qualidade de vida, o que eu desejo mesmo, então, além de parabenizá-los e tal, é deixar uma mensagem no seguinte sentido, que nós façamos movimento para quê? Opa, deixa eu desligar o WhatsApp, está buzinando muito aqui. Que nós façamos movimentos de que as empresas, elas... me distraí, fugiu meu raciocínio, já resgato. Então, aquele movimento, sim, resgatei minha linha. Que eu possa ser um colaborador saudável em uma empresa saudável. Porque às vezes eu sou colaborador saudável numa empresa que não está tão saudável. E não tem empresa 1000% para você trabalhar. Não existe empresa perfeita. Não existe colaborador perfeito. Não existe pai perfeito, mãe perfeita, filho perfeito, família perfeita, acadêmico perfeito, professor perfeito. Todos nós somos perfeitos nas nossas imperfeições. E a gente tem que ter, inclusive tem um livro fantástico que é A Coragem de Ser Imperfeito, um livro bem bacana de ler de comportamento, A Coragem de Ser Imperfeito. Então, nós somos imperfeitos num mundo imperfeito, buscando fazer o melhor que nós podemos com as ferramentas que nós temos no momento que nós temos. E isso não pode custar a nossa saúde, pode custar uma parte da nossa saúde. Então, eu tenho um negócio próprio, então se esse negócio consumir uma parte da minha saúde, o que é natural, porque tem o estresse, hoje eu me alimento bem, amanhã eu não me alimento bem, e assim vai indo, e um dia eu vou para academia, outro dia eu não vou para academia, então eu tenho que ter um limitador de quanto vale a minha meta, o meu objetivo, o meu sonho. Né? Então, quando as pessoas trabalharem em empresas que estejam conectadas com os seus propósitos, aí sim, vai ser divertido. Vai ser muito divertido, sabe?
Se a gente encontrar uma empresa saudável para a gente ser saudável, se a gente se aculturar, a gente vai ter qualidade de vida. Porque canseira, trabalho, problemas nós vamos ter em todos os lugares. Então, a maior parte do tempo, você tem que estar bem. Para você estar a maior parte do tempo bem, você precisa ter o equilíbrio do corpo de 4 elementos: o corpo, a mente, o espírito e a emoção. Isso envolve qualidade de vida, né? Então, para você corpo, mente, espírito e emoção, equilibrar isso tudo e entregar os teus conhecimentos numa empresa que te faça feliz, que teu coração bata, que se bata o sino feliz da vida, né? E vai ter os problemas e você vai se desligar e tudo mais. Então, o que eu quero dizer? Que é louvável esse trabalho, que vocês busquem a qualidade de vida de vocês, que se vocês não estiverem felizes no trabalho de vocês, se tiverem questões incomodando, atrapalhando ou indo se distanciando do objetivo de vocês, vão lá e conversem com a empresa, porque a empresa ela vai ser transformada a partir das ideias dos colaboradores. E eu incentivo muito os gestores para que aceitem as ideias dos colaboradores. Eu falo que o colaborador bom para a empresa é aquele que perde o medo de ser demitido. Porque quando eu perco o medo de ser demitido, eu tenho coragem de ousar nas minhas ideias e tal. E colaborador e empregador não são concorrentes, são parceiros, né? Então, que vocês possam encontrar qualidade de vida, que a empresa está de parabéns, vocês estão de parabéns, professor Pilate. Maiara, um jovem talento, né? Que coisa linda. Com certeza, João é um jovem talento, do Gabriel não posso falar, porque ele não ouviu o Gabriel, né? Mas o João, desde a abordagem, da educação, da cortesia, olha, eu estou muito feliz, acho assim que esse é um tipo de tempo que me dá saúde. É um tempo de semeadura, sabe? Estou muito feliz, ó, gratidão. Para Maiara, flores, pela iniciativa e pela disposição. João, para você, o que eu vou ofertar para você? Ó, vou ofertar uma maçã da minha cidade, uma xícara aqui da minha cidade para você e para o Gabriel. Ó, professor, você faz a diferença, a minha xícara de maçã, tá? Gente, fiquem muito bem, eu agradeço essa oportunidade e para mim foi um presente. Tá bom? Gratidão. Presente para nós ter você aqui. Sigamos em contato aí, tá? Parabéns. Primeiro agora eu vou agradecer ao professor Pilate pela oportunidade de estar apresentando essa live e a quem está assistindo também, que atualmente são 12 pessoas, mas bateu 17, 18, 20. Agradecer ao meu grupo também, que eu não fiz esse trabalho sozinho, eu fiz o trabalho com mais 8 pessoas, 8, 9 pessoas, e eles são os grandes responsáveis por isso estar acontecendo. Agora agradecer aos nossos convidados também, a Maiara, muito obrigado. Foi um imenso prazer para a gente ter você aqui, e a Sueni também, muito obrigado mesmo. Um abração, a gente se conhece eu não te conhecia, mas você me conhecia há bastante tempo, eu fico muito grato disso. A minha mãe também ficaria muito grata também, o meu pai. E desejar um abraço, saúde, sucesso para vocês duas, tá bom? Obrigada, gratidão. Confio em vocês e confiem aí na energia superior, que tudo acontece muito bem na vida de vocês. Bom, um abração e tá encerrado. Fiquem bem.